Bem-vindos de novo todos. Então, continuemos aqui no Espiritismo na Quarentena, estudando o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Aqui a partir da questão número 50, né? Então, depois de analisar a formação dos seres vivos e o surgimento das espécies e da espécie humana, pergunta Kardec: será que a espécie humana de fato começou por um só homem? E os espíritos respondem: não. Aquele que chamais Adão não foi nem o primeiro e nem o único a povoar a terra. Mas podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então isso representa a tradição da doutrina católica a respeito da formação da espécie humana. Toda ela teria nascido com Adão, a partir de Adão, o Adão seria o tronco único, Adão e Eva, né? Há cerca de 6.000 anos, 4.000 antes de Cristo. As descobertas da ciência, da paleontologia, a pesquisa dos fósseis, a própria geologia, não confirmam isso. Há registros que na época de Kardec existiam, mas que hoje são abundantes, da presença do ser humano em todas as partes da Terra há milhões de anos. E da espécie humana, Homo sapiens sapiens em particular, há pelo menos uns 200.000 anos atrás. Então, de fato, os dados da ciência não concordam com a visão do Adão como tronco único, mas concordam com aquilo que os espíritos estão colocando aqui no Livro dos Espíritos. Adão não foi nem o primeiro e nem o único ser humano a povoar a Terra. Uma das outras evidências a respeito disso está aqui na pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? E os espíritos dizem do clima, da vida e dos hábitos. Mas o homem apareceu em muitos pontos do globo? Kardec quis ampliar o questionamento. E os espíritos são claros. Sim. E em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois o homem se dispersou pelos diferentes climas e aliando-se os de uma raça com os outros e formando tipos novos. Isso está em total concordância com os dados da ciência que foram coletados depois de Kardec, principalmente, né? O homem surgiu sim em vários pontos do globo, há registros dele, e isso é muito mais concorde com a ideia das várias raças que não poderiam ter sido formadas num prazo tão curto como seriam os 6.000 anos, vindo de um tronco único. Isso não tem suporte na própria genética. Mas essas diferenças representam espécies distintas? Pergunta Kardec. E aí os espíritos dão um toque final desse item muito importante. Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. Então, todas as espécies humanas pertencem à mesma família. E é isso que a ciência hoje tem demonstrado. O sequenciamento do genoma humano no final do século XX, começo do século XXI, mostrou que a diferença entre todos os seres humanos, do ponto de vista do seu genoma, do seu DNA, é da ordem menor do que 1%, o que não caracteriza, do ponto de vista científico, raças diferentes. O termo raças humanas é algo que não tem suporte científico, são todos da mesma espécie. Exatamente o que diz os espíritos aqui, todos pertencem à mesma família. E aí, para finalizar esse item, Kardec pergunta, então se a espécie humana não vem de um mesmo tronco, os homens ainda devem se considerar irmãos? E aí os espíritos respondem, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. São irmãos na essência, não na sua forma. A pergunta 55 traz uma outra questão muito interessante e, de novo, de confronto com a tradição religiosa. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Nós sabemos que, durante muito tempo, a Igreja, a tradição católica,
considerava que a Terra era o único globo habitado em todo o universo, que tudo girava em torno dele, não é? E então as descobertas pareciam mostrar que não, as descobertas da ciência. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, dizem os espíritos. E o homem terreno está bem longe de ser, como ele acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes, imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho, vaidade, creem que Deus criou o universo somente para eles. Isso está em total acordo com os pensamentos da astronomia, da astrofísica mais recente, pelo menos do ponto de vista da probabilidade. A astronomia mostra que a probabilidade de só a Terra ter condição na sua constituição, no seu clima, para ser habitada por seres vivos, a probabilidade é extremamente pequena, e faz um cálculo aproximado de quantos planetas teriam condição de ter vida semelhante à nossa. Esse cálculo aponta milhões de planetas no cosmos, no universo. Isso, vida semelhante a nós. Fora condições em que a vida poderia ser diferente da nossa, mas ainda ser vida. Aí isso vai a um número bem maior, né? Então, a própria ciência tem essa opinião, de modo geral, a respeito da existência de vida em outros mundos. A probabilidade, sim, é majoritária em relação a essa existência. Isso não significa dizer, a gente não pode pensar no sentido estrito de dizer, não, até hoje a ciência não conseguiu receber nenhuma mensagem, fazer nenhum contato direto, pelo menos do ponto de vista oficial. Então a gente não pode dizer, não é por aí. A nossa ciência foi capaz de visitar quantos planetas, né? Foi capaz de ir até onde? É um número muito restrito, dentro ainda do nosso sistema solar, nas proximidades da Terra, não é? Voo tripulado mesmo, só na Lua, projetos para Marte e satélites aí em outros que chegaram a distâncias maiores. Mas daí a concluir, por conta disso, de que não existem outros seres, é uma evidência muito, muito pobre. Ao contrário, né? O que faz a condição da Terra ser propícia para o aparecimento de seres como nós, aqui, e dos outros seres vivos, não é exclusivo apanágio da Terra. Há outros planetas em que a ciência astronômica enxerga condições semelhantes à nossa, que teriam condição de ter vida. Então, claro que as condições de vida em cada planeta seriam adequadas à organização daquele planeta. O que está aqui, por exemplo, na questão 57, a constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres teriam organização diferente? Claro, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Isso é lógico, né? Da mesma maneira, há perguntas aqui de Kardec, por exemplo, se os mundos mais distanciados do Sol teriam ainda luz e calor, né? Considerando que o Sol apareceria para eles como se fosse uma pequena estrela, né? Um mundo distante, Plutão, Netuno, etc. E os espíritos respondem de uma maneira profética, né? Acreditais que não há outra fonte de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Na época de Kardec, nós sabemos ainda, a eletricidade tinha uma expansão no mundo ainda muito, muito pequena, né? A iluminação pública ainda não era elétrica, só se tornou elétrica décadas depois.
as usinas de produção de energia eram ainda usinas a vapor, ou fontes de vapor, as principais. No final do século XIX, começam a aparecer as primeiras usinas eletromagnéticas, não é? E que permitiram, então, uma produção em maior escala de energia elétrica e sua difusão, a sua disseminação para várias aplicações. E hoje nós temos a nossa iluminação, o funcionamento dos nossos equipamentos, todos eles dependendo de eletricidade no nosso mundo, não é? O aquecimento, obviamente não vem só do sol, né? O aquecimento residencial, aquecimento em vários lugares, foi feito e é feito muitas vezes com base na eletricidade. Então, aquele comentário dos Espíritos é profético nesse sentido. Ele já previa que a curto, médio prazo, a própria humanidade terrestre iria perceber essa questão, como que a eletricidade desempenharia um papel muito maior do que aquele que era desempenhado na época. O último tópico desse capítulo 3 é sobre as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. É um tópico que sintetiza, de um modo geral, toda a posição da doutrina em relação à tradição religiosa sobre a criação, o aparecimento do homem e dos mundos na Terra, em contraposição com os dados da ciência e as revelações dos espíritos, na doutrina espírita. E há um trecho bastante significativo disso e que vale a pena a gente analisar, porque ele traz muito bem a posição da doutrina em relação a esse problema. O item 59 é de um comentário geral e sintético escrito diretamente por Kardec. A questão do primeiro homem, na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas têm de se modificar. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Parênteses, lembramos aí da perseguição a Galileu, por exemplo, né? Não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias. Fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos, cada um deles, talvez, de muitas centenas e de milhares de anos. Então, aqui Kardec deixa bastante claro essa posição da doutrina. E nisso e em outros aspectos aqui, a respeito do dilúvio universal, que na verdade, o dilúvio de Noé, né, que na verdade teria sido uma catástrofe, sim, mas uma catástrofe parcial, na região onde os hebreus viviam, né? Houve uma escavação arqueológica, isso é apontado aqui pelo Herculano Pires na sua tradição, que em 1929 descobriu restos de uma catástrofe diluviana que teria ocorrido aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo, o que confirmaria então a existência do dilúvio de Noé, mas como algo parcial, né? Algo que envolveu ali o delta do rio Tigre e do rio Eufrates, onde viviam os hebreus inicialmente. É isso, amigos. Como diz Kardec, o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Fiquem conosco e até o próximo.